Olá, bem-vindos ao Forge Drops. Meu nome é Liliane Silva, eu sou especialista em forragens aqui da Clemson University, na Carolina do Sul. E hoje eu vou falar um pouco de espécies que crescem no período de outono e inverno, que são as que são chamadas de ecoseason forages, né? Então são os trevos, tem outras, tem aveia, outras coisas que a gente utiliza aqui, trigo, alguns vegetais até que são utilizados aqui, então vou falar um pouco do centeio também, de outras coisas que a gente costuma utilizar e que são opções. Então, quando a gente está falando dessas espécies aqui nos Estados Unidos, principalmente na região do Sudeste, uma das perguntas que são mais comuns de serem feitas por produtores para todo mundo que é ligado à extensão rural é quão, ah, quão tarde que a gente consegue plantar essas espécies aqui, né? Geralmente a recomendação é que a gente consiga plantar até mais ou menos a metade, um pouco até quase próximo do final do período do outono, tanto pela temperatura quanto também pela quantidade de chuva que a gente sabe que geralmente a gente consegue ter nessa época. Então, tem vários fatores, né? Por isso que a resposta sempre depende, porque tem vários fatores associados tanto aos fatores climáticos, tanto quanto as espécies que vão ser utilizadas, o tipo de plantio. E quando eu falo do tipo de plantio, é porque às vezes a gente vai querer plantar sob uma passagem de uma planta perene que vai entrar em dormência. Então, o período que a gente pode e deveria plantar é diferente para uma situação dessa, comparado a uma área que a gente vai preparar a terra, né, para ser plantada e que não tem nenhuma outra passagem ali. Então, se você tiver interesse, essas são mais ou menos o período, né, do que a gente geralmente plantaria aqui, que é mais ou menos do final de setembro até a metade, mais ou menos, de novembro, simplesmente porque aqui as estações são o inverso das estações no Brasil, as estações do ano, né? E daí, um dos fatores maiores que realmente é importante pensar em plantar espécies que os animais possam passejar durante o outono e o inverno é para tentar fornecer tanto quantidade quanto qualidade de alimento para esses animais, para suportar a performance deles. E também isso ajuda a diminuir custos de ter que comprar feno e em quantidades grandes, né? E realmente é uma prática que é válida de se fazer aqui. Então, aqui são alguns passo a passo, né, que geralmente são recomendados para quem tem interesse em estabelecer essas espécies. Então, inicialmente, sempre fazer um teste do solo e mandar para o laboratório para pegar as recomendações de quanto de calcário precisa ser aplicado para corrigir a pH, e também de pegar as recomendações de fósforo e de potássio, é importante. Sempre usar sementes de qualidade que sejam certificadas é crucial. Se a área estiver sendo preparada para plantar que não tenha que seja uma espécie anual, né, que aquela área é usada só para espécies anuais, é sempre importante fazer a melhor preparação possível. E se a gente fosse utilizar, por exemplo, uma área de Tifton 85, tem alguns manejos que são recomendados para essas áreas também, para favorecer o crescimento
da forragem anual que vai ser semeada ali. E daí fazer uma calibração do equipamento que está sendo utilizado é ideal, para sementes não ficarem tão profundas e sempre que possível usar misturas, que daí favorece a distribuição da forragem e caso legumes sejam utilizados, também vão aumentar a qualidade daquela forragem que está sendo oferecida para os animais e também fornecer nitrogênio para as gramíneas que estão em mistura, né? Sempre aplicar fertilizante, isso vai fazer uma diferença grande em relação à qualidade e à quantidade da forragem que vai ser obtida. Então, é realmente importante que se trabalhe com as recomendações adequadas para as espécies, ou para a espécie ou para as espécies que estão sendo utilizadas, né? De forma geral, eu coloquei as espécies que a gente geralmente poderia utilizar, ou que realmente se utiliza aqui. E então, aqui tem uma distribuição, só um intervalo mesmo para se entender quando cresce, quando se planta, qual é a massa de forragem esperada em geral, né, para essas áreas. E só para reforçar mesmo que, né, quando possível, sempre utilizar uma gramínea que tem um trevo e uma gramínea em associação com um legume, né, que aqui é um trevo no caso, que é importante para ajudar tanto a fornecer nitrogênio para a gramínea, quanto também para depositar aquele nitrogênio de volta ao sistema, e isso acaba tendo um efeito muito grande para aquele sistema. E realmente é importante de se lembrar que a fixação de nitrogênio pelos legumes vão sempre depender de quanto de legume você tiver na área e do manejo que está sendo feito também. Porque daí é preciso que se ajuste o manejo, tanto de pastejo quanto em geral, para aquela área, quando você tem uma mistura de gramínea com legumes. Essas misturas, elas tendem a estender a distribuição de forragem e também realmente eleva a qualidade da dieta que os animais vão estar consumindo ao pastejar ali, o que vai refletir na performance dos animais que estão consumindo essa forragem, tanto em ganho de peso, quanto aqueles que estão numa produção de leite, né, lactando. É isso que eu tinha para o vídeo de hoje do Forage Drops. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo, espero que você cheque os outros vídeos do canal. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo.